estava novamente no campo. Foi isso que eu vi hoje. O que eu vi, sabe? Se alguém mais mandou a bola, eu acho que não é a situação correta. Mais ou menos isso. Ô, Frontini, boa noite. O Vila acabou com o mesmo elenco que o Márcio estava recentemente. Com o Luizinho, o Vila está se recuperando bem. Hoje está no G4 da competição. Só que está bem próximo da abertura da janela, né? E a gente sabe, o Vila é um clube muito transparente em relação a se vai ou não fazer loucura na janela, se vai ter condição financeira de brigar com outros clubes, até com mais dinheiro, para contratar as peças pontuais. Você, como talvez o homem de frente aí em relação a essas contratações, você concorda que o Vila tem que ser muito assertivo, como tem de condição financeira, para contratar? Haja visto que o Vila está bem no campeonato, principalmente jogando como mandante, para que você reforce o elenco do Vila e faça com que esse time, de fato, brigue mais uma vez para conquistar o acesso? Boa noite. Boa noite. Não vai fazer loucura. Aí já é um direcionamento de alguns anos no clube. A gente, nesse momento, já paga uma conta muito grande de um passado negativo. Vocês sabem disso. Então não vai fazer loucura. Obviamente que alguns atletas a gente acaba perdendo essa concorrência financeira, como vem acontecendo. Enfim, é a gente ser assertivo, tentar chegar um pouco mais na frente. Talvez a nossa situação na tabela possa ser que a gente consiga seduzir também algum atleta, que ele acredite no projeto. A gente vai trabalhar para tentar reforçar. A gente não pode deixar de dar ênfase. Quem está fazendo aqui está fazendo um grande trabalho, principalmente ganhando jogos. Acaba que ficam os mesmos jogadores para as grandes equipes, entendeu? Então a gente tem aí equipes com orçamentos muito grandes, inclusive o nosso rival. Vocês sabem disso. Não estou escondendo isso aqui de ninguém. E a gente não tem esse orçamento para gastar. Então, será que seria certo eu chegar aqui na entrevista e falar, eu tenho os nomes, mas não tenho dinheiro? Eu estaria sendo correto com o presidente? Eu não vou assumir esse tipo de postura. Entendeu? O presidente nos deu um orçamento e a gente vai trabalhar redobrado para tentar reforçar a equipe dentro desse orçamento. E assim tem que ser. Entendeu? Quem está aqui tem que entender que essa é a política do clube. Quando eu aceitei o convite, eu sabia disso. Jamais eu vou colocar agora a faca no pescoço do presidente para falar que eu estou trabalhando. Não é um trabalho em equipe isso daí. Então a gente tem um orçamento saudável e a gente vai procurar trabalhar o que a gente tem. A gente paga uma conta muito grande hoje de quem passou aqui antigamente. A gente não quer deixar uma conta no futuro. Não é assim que se faz futebol sustentável. Entendeu? Acredito que a gente está no caminho, mas a gente também não vai tirar a nossa responsabilidade de ir atrás de reforços. Isso daqui não é uma desculpa. Vamos trabalhar redobrado para ir no mercado e procurar ser muito assertivo. É lógico que cada jogo que a gente vence, a nossa situação na tabela pode ser que a gente consiga seduzir alguém. Frontini, boa noite, bom falar contigo. Parabéns a todos vocês da diretoria pela vitória. E eu gostaria que você falasse sobre o Luizinho, né? Porque assim, quando vocês contrataram ele, foi no período delicado. Você pessoalmente sofreu uma pressão. O próprio Hugo foi xingado pelo torcedor naquela questão entre um jogo e outro da Copa Verde. E ninguém acreditava no Luizinho. O treinador que fez um trabalho muito ruim lá no Brusque nos últimos jogos e tal, e está dando a resposta aí. Chegou caladinho, bem motivado, e fazendo tudo isso. Fala um pouquinho aí, enaltece aí o serviço do Luizinho. Boa noite. O Luizinho, ele foi meu treinador. Sim. Não sei se vocês sabiam, no Confiança. Ele contou Inclusive me colocou no banco quando ele chegou. E acertada a decisão dele. Realmente o Léo Ceará estava muito melhor que eu naquele momento, eu entendi. É o futuro. É o futuro. Treinador jovem, muito trabalhador, estudioso, vive o clube, atualizado, que precisava de uma oportunidade. Enfim, fez um grande trabalho no Brusque, não subiu de divisão à toa, foi 2 vezes vice-campeão catarinense. Então, assim, fez um trabalho lá de quase 2 anos, alguma coisa tem. Eu já conhecia a pessoa do Luizinho, conhecia o dia a dia, ele amadureceu muito de 7 anos para cá. A gente está muito contente, a gente sabe que é o começo ainda, agora a gente tem um jogo dificílimo lá em Curitiba, e é um confronto direto, e a gente precisa pontuar, respeitar o adversário, mas já, a partir de amanhã, começar a estudar o Curitiba.
Ô, Frontini, só para fechar da minha parte, é inevitável até não te fazer esse questionamento, porque é a primeira vez que eu entrevisto você, depois de tudo que aconteceu, você passou pressão como jogador, você é ídolo do clube, só que dos últimos 3 anos, em alguns momentos, você também, na diretoria de futebol, você passou por grandes pressões. Parece que essa última foi o ápice, foi muito forte, depois do que aconteceu com o Paysandu. Eu queria que você falasse sobre isso, quando a torcida fez protesto, pediu quase que muita gente em rede social, pedindo a sua saída, exigindo muitas vezes a sua demissão. Você ficou chateado com essa repercussão inteira, de tudo que aconteceu depois do jogo contra o Paysandu, na pedida de saída do seu trabalho, do comando da diretoria? Você chegou a pensar mesmo em entregar o cargo para diminuir pressão? E como que você reagiu a tudo isso, a toda essa pressão que você passou aqui? Acredito que seus filhos jogam no Vila também, inclusive, seus 2 filhos jogam no clube, teve até uma situação de rede social também cobrando isso, chegou até nos seus filhos também. Você ficou chateado? Olha, eu não fico chateado quando tem esse tipo de movimento, não fico contente quando vê uns elogios também. Sim, você tem que ter um equilíbrio. O que eu sempre estou lembrando, por que essa pessoa que me critica depois que ela vê o resultado, por que ela não critica quando a gente passa da semifinal para a final? Aí eu vou dar ouvido para essa pessoa. Ela espera acabar a final, aí a gente não consegue o resultado e ele vem com esse tipo de opinião. Porque essa pessoa, o ano passado, antes do jogo do ABC, não pediu a minha saída. Então o que eu quero passar, principalmente para essas pessoas, algumas pessoas, que sempre que a gente tem algum momento delicado pede a minha saída, que são os mesmos, será que ela acha que o presidente é tão idiota de manter o mesmo funcionário 4 anos no clube fazendo tanta burrice? Não é possível. Porque a gente vem fazendo finais de campeonato, vem brigando por acesso. Onde é que está tão ruim assim? Onde é que está tão ruim assim? Já é a 4ª Série B que a gente está fazendo. Às vezes a gente pegou o time numa divisão e deixou em uma inferior. Não é isso que vem acontecendo. Então eu não vou dar ouvido para esse tipo de pessoa. Agora, se essa pessoa chegar, te dar um exemplo. A gente perdeu de 2-0 para a Aparecidense e aí se criou um tumulto, certo? Começou esse fora, essa pressão para o presidente. E aí a gente venceu de 3-0 e classificou, essa pessoa não veio se manifestar. Porque se essa pessoa falar, ó, vocês ganharam, mas eu não acredito que você vai ser campeão, e por isso eu queria sua saída. Aí eu iria dar ouvido a essa pessoa depois da final. Então, assim, eu não acompanho rede social, não acompanho muito o que acontece do lado de fora. O que eu procuro fazer é trabalhar. Trabalhar, dar o meu melhor, até enquanto o presidente entender que eu tenho que ficar aqui. Vai ser eterno? Não, não vai ser eterno. Eu quero falar principalmente para essas pessoas, quando esse momento passar, eu vou pegar minha família e eu vou ali para a arquibancada. E talvez eu vou ser mais torcedor do que ele. Talvez eu vou ser mais torcedor do que ele. Porque eu vou dar a minha opinião, ganhando ou perdendo. Eu não vou esperar um momento ruim para dar a minha opinião. Então, assim, em determinado momento passa a ser muito pessoal, mas ela devia fazer uma análise completa. Não venceu o final do campeonato, o trabalho está ruim? Não acredito nisso. Não conseguiu acesso no último jogo, o trabalho está ruim, porque desde que eu fiz as contas, a melhor pontuação da Série B foi com o elenco que nós montamos. Não foi? Com 61 pontos. Então, assim, se o meu está tão ruim assim, os que passaram aqui foram como? Agora eu também fico chateado que a gente não conseguiu acesso e que a gente não conseguiu os títulos. Também estou trabalhando redobrado para a gente conseguir dar esse passo. Mas falar que o trabalho está sendo ruim porque não ganhou a final do campeonato, realmente não acredito nisso. Frontini, boa noite. O Vila tem se mostrado muito aguerrido nos clássicos. E aí eu vou falar de uma maneira em geral. Não só contra o Goiás, contra o Atlético também. Teve a derrota na final do Campeonato Goiano, mas o Vila briga muito nos clássicos. E se considerarmos, se o Vila continuar brigando e se entregando dessa maneira daqui a pouco nos outros jogos, os sucessos podem aparecer também. Por que o Vila não consegue, em outros jogos,
ser tão aguerrido como é nos clássicos? Olha, eu acho que consegue também. Enfim, talvez você está falando principalmente nos jogos decisivos, né? Outras finais de campeonato, ou talvez brigando pelo acesso. Eu acho que consegue. Os jogadores estão fazendo o seu melhor. Você vê que em nenhum momento aqui a gente criticou quem não conseguiu o resultado contra o ABC. Deram o seu melhor, uma fatalidade. Não conseguimos um resultado numa tarde infeliz de todo mundo, e eu me incluo nisso. Velho, nós fizemos 61 pontos, a maior pontuação da história do clube na Série B. Será que nós não estamos no caminho certo? Agora é lógico, quando a gente chegar, porque assim, a gente vem chegando muitas vezes, né? E nenhuma delas conseguiu o título. Mas eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho e eu acho que quando chegar na final aprender a vencer. É isso, a gente não achou ainda essa maneira e a gente tem que assumir essa responsabilidade. E aí não é falta de vontade, não é falta de concentração, enfim. Na verdade eu não sei nem o que é, né? Que se eu soubesse eu já tinha falado para eles, né? Então, enfim, é continuar o trabalho e quando a gente tiver outro tipo de decisão que a gente possa vencer. Valeu, muito obrigado. Valeu, Frontini.